Começou nesta segunda-feira o prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física ano calendário 2024. Esse período segue até o dia 30 de maio deste ano. Para a gente detalhar um pouco sobre o Imposto de Renda, porque sempre dúvidas acabam surgindo em relação a esse tipo de declaração que é feita anualmente aqui em nosso país. Ao meu lado, Jefferson Nunes, da Contabilidade Nunes, aqui de Cachoeira do Sul. Jefferson, primeira pergunta: quem precisa declarar os seus ganhos, os seus gastos, enfim, os investimentos como um todo para esse ano de 2024, que é o ano referente ao imposto de renda? Olá, Bernardo. Olá, comunidade. Chegou o ajuste de contas, o temível ajuste de contas com o Leão, e quem está obrigado a declarar o imposto de renda foram as pessoas que obtiveram rendimento tributável acima de R$ 33.888. Quem teve receita decorrente de atividade rural acima de R$ 169.440. Quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis superior a R$ 200 mil. Quem realizou operação em Bolsa de Valores e quem obteve ganho de capital na alienação de bens e imóveis. Tá certo. Dentro disso tem uma série de documentos que precisam ser guardados por essas pessoas durante o ano. Isso é fundamental na hora de declarar, né? Certo. Para você fazer sua declaração de imposto de renda, você precisa juntar uma série de documentos. Entre elas, o informe de rendimentos bancários e de salários e proventos decorrentes de aposentadoria, pensão. Você precisa ter informe de rendimentos das instituições financeiras, rendimentos de aluguéis, caso você tenha recebido, e enfim, todo o recebimento, todo o rendimento decorrente de recebimentos tributáveis, tá? Você precisa também ter em suas mãos as despesas relativas a médicos, gastos com saúde, médicos, hospitais. Você precisa também ter o gasto com a educação, né, seus recibos com gasto de educação, caso você queira abater no imposto de renda. Jefferson, quem não declarar o imposto de renda, tem algum tipo de punição, alguma multa que é necessário pagar caso não faça esse procedimento? Você tem até o dia 30 de maio para fazer a sua declaração, quem for obrigatório a fazer. Você tem uma multa mínima de R$ 165,74, o valor mínimo, e você pode pagar um valor máximo de 20% do valor do seu imposto de multa, título de multa. Lembrando ainda que, caso você não faça, você pode ter o seu CPF suspenso. Ok, tá certo. E dentro desse processo, a pessoa mesmo pode fazer, né, acessar o site, baixar o que é necessário ou, um pouco mais fácil, procurar um escritório de contabilidade, né? O recomendável é sempre procurar um contador, um escritório de contabilidade de sua confiança, porque o profissional já está apto e preparado para fazer esse trabalho. Mas caso você queira mesmo fazer, o ideal é que se faça a declaração pré-preenchida a fim de evitar erros, pequenos erros de malha. Então, na declaração pré-preenchida, ela já vem parte do trabalho pronto. Porém, ela só vai estar disponível para a população a partir do dia 1º de abril. Ok. Lembrando que tem essa questão envolvendo malha fina, que geralmente acontece alguma falha ali dentro dessa declaração, que é mais comum, geralmente, Jefferson, acontecer para essa pessoa entrar na temida malha fina. Muito comum é um erro de digitação, na realidade, inversão de valores, né? Ou, às vezes ele quer fazer rapidamente, então tenha calma para preencher, tenha todas as documentações em mãos, né, para fazer, e só transmita ela depois de uma revisão bem detalhada, né, a título de não cair na malha. Lançamentos, muitas vezes a pessoa recebia um valor e não se lembra que recebeu esse valor durante o ano. Se ela não colocar, possivelmente ela vai acabar caindo em malha fina. Outro erro comum é pessoas que têm mais de uma renda, recebem aposentadoria e continuam no seu mercado de trabalho
e às vezes ela esquece de colocar a renda do INSS. Então, essa falta de informação vai gerar, com certeza, a ida à malha fina. Outro erro é, daqui a um pouco, algum lançamento equivocado em despesas médicas. Muitas vezes a pessoa acha que gasto com farmácia e tal pode ser deduzido, o que não pode, na realidade. Tá certo. Dentro desse mesmo cenário que você falou sobre o aposentado e pessoa que continua trabalhando, tem uma situação que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Ano passado tivemos uma enchente bastante grave e o governo federal ele deu uma possibilidade de parcelamento diante do imposto de renda do último ano. Porém, já temos a declaração agora desse próximo período. Como é que fica essa situação desses dois caminhos dentro desse cenário? Na verdade, aconteceu que o governo deu um prazo a mais para que se pagasse o imposto de renda. Tá? Ele estendeu o vencimento para algumas cidades atingidas. Cachoeira, na realidade, foi excluída, né, dessas cidades emergenciais, e o que resultou num transtorno muito grande para o contribuinte, porque a dívida, o débito ficou lá, né? Na realidade não foi compensado. Muitos contribuintes que tinham débito em conta, né, da parcela com débito em conta, não se ateram que não foi descontado. Ocorreu que depois, para quitar essa dívida, teve que pagar multas e juros. Ok. Dentro dessa mesma questão da declaração, digamos que a pessoa enviou as suas documentações e depois de enviado se lembrou que precisava de um outro documento necessário. Um exemplo, a pessoa ela trabalhou 2, 3 meses num novo serviço, num novo trabalho e não declarou isso na primeira emissão. Ela pode, entre aspas, editar esse procedimento e conseguir incluir esse tipo de documento? Correto, ela pode fazer uma retificação de declaração, colocando os rendimentos, preferencialmente até o dia 30 de maio, né, para que a sua declaração seja compensada de maneira normal. Ok. Quem declarar primeiro, nessas primeiras semanas, digamos assim, a restituição, como é que fica? Ela recebe antes? Quem deixa para declarar lá nos últimos dias recebe depois? Como acontece? Como é feita essa distribuição? Na realidade, a prioridade são para pessoas acima de 60 anos. Tá? Depois, pessoas que tiveram doença grave, alguma moléstia ou doenças graves, depois professores, é nessa ordem. Tá? Depois quem usou a declaração pré-preenchida e aí optou por receber o seu rendimento por Pix, tá? Sua restituição por Pix. Depois disso vem os demais contribuintes, né? Mas o ideal é quem entrega antes, recebe antes. Uhum. Mas isso depende da tua situação, né? Depende da situação. Depende da situação. Mas o contribuinte que entregar antes, com certeza, dentro da lista de prioridades, ele vai receber antes. Ok, tá certo. Jefferson, para a gente mais ou menos ir encaminhando sobre essa questão do imposto de renda, aqui em Cachoeira do Sul, o cachoeirense ele tem essa preocupação, você entende que a população, o cidadão, no caso, ele está preocupado com isso, há muita procura, como é que fica esse período aqui, se tratando aqui da contabilidade Nunes? Esse ano eu senti as pessoas mais preocupadas em ter esse contato com o escritório, já a partir do início do mês de março. O pessoal já tem ligado e agendado. Normalmente o pessoal vai deixando, vai postergando, né? Isso não é legal porque se deixar para a última hora dá um acúmulo de serviço. Muitas vezes o sistema da Receita congestiona, trava. Então, o ideal é que seja feito o mais rápido possível para tu já ficar tranquilo e já saber do teu ajuste, né? Muitas vezes tu tem restituição e a pessoa fica com medo de declarar, porque vou ter que pagar. E muitas vezes, como ela já teve esse pagamento durante o ano descontado, ela vai ter um ajuste e possivelmente daqui a pouco ela tem algum valorzinho a receber. Então, por isso que é ideal fazer antes.
E sempre importante guardar todos esses documentos. A declaração ela é praticamente o ano inteiro, você separando em uma pasta, enfim, todas as notas, tudo que é fundamental para quando chegar nesse período não ser pego de surpresa. Né? Exatamente, principalmente quem tem gastos com saúde e educação, tá? Planos de saúde. Tu vai guardando esses documentos, vai pedindo o teu recibo, vai pedindo a nota fiscal, porque em caso de uma malha fina, esses documentos é que vão te socorrer na hora de fazer a pendência resolver a pendência da malha. Ok. Jefferson, obrigado por nos atender, bom trabalho. A gente sabe que agora esse período é bastante corrido, mas fundamental para todo mundo colocar em ordem as suas contas. Né? Nós agradecemos a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre o imposto de renda e estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Ok. Daniel, conversamos então com Jefferson Nunes falando um pouco do imposto de renda. A gente reforça o período, começou a partir desta segunda-feira e segue até o próximo dia 30 de maio, esse período para a declaração do imposto de renda ano calendário 2024.